Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os desafios da indústria no estado de Minas Gerais e no país como um todo. Afinal, como a siderurgia, metalurgia, mineração, entre tantos outros setores que representam 1/3 do PIB mineiro, estão lidando aí com os desafios da atualidade? Bom, tudo sobre o assunto você confere a partir de agora aqui no Observações. A indústria é responsável por milhares de empregos não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Para vocês terem uma noção do tamanho da importância da indústria no nosso estado, mais de 1/3 do nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, toda a renda que é produzida aqui dentro de Minas Gerais, é proveniente das indústrias. Bom, e a gente está vendo aí nos últimos tempos desafios comerciais, principalmente em relação às exportações, as relações comerciais com outros países também, entre tantos outros desafios. Afinal, como está a situação das indústrias no estado de Minas Gerais e no Brasil como um todo? Bom, e para falar sobre esse assunto, nós saímos do nosso tradicional estúdio que você já conhece para vir aqui na FIENG Regional Centro-Oeste, com sede em Divinópolis, para conversar com o presidente da instituição, Eduardo Soares, que gentilmente está aqui conosco hoje para conversar sobre esse importante setor da nossa economia, que são as indústrias. Bom, Eduardo, muitíssimo obrigado por nos receber aqui na Regional da FIENG, em Divinópolis. E eu começo o nosso programa principalmente te perguntando o seguinte: muitas pessoas imaginam que quando a gente fala de indústria, a gente está falando aí de grandes fábricas e tudo mais. Mas, na prática, qual que é o verdadeiro tamanho da indústria, né, do industriário, daquele produto que a gente realiza todos os dias para Minas Gerais e para a nossa economia como um todo? Bom, obrigado primeiramente pelo convite, estamos aqui. Há regiões, aí eu falo pelo Brasil afora, que acho que o mais importante são as grandes indústrias. Mas isso depende, as grandes indústrias também são importantes. Porém, as pequenas e médias de indústria têm um papel fundamental, que muitas delas, inclusive, são fornecedoras para as grandes indústrias, né? O mais importante dizer é que nós temos várias cadeiras, vários segmentos da indústria, e que toda a população, toda a sociedade depende do funcionamento dessas indústrias, que seja na área da confecção, que seja alimentos, que seja bebida, que seja mineração, siderúrgica, etc., construção civil. Todos esses setores eles fazem um complexo de consumo de toda a sociedade. Então, é importante que tenhamos essa indústria pujante. E um detalhe nosso no Centro-Oeste, nós temos uma diversificação de indústrias. São vários segmentos da indústria que compõem a nossa cadeia. Isso é importante para a nossa região. Agora, Eduardo, Minas hoje possui uma economia bastante diversificada. Na sua visão, quais são os setores industriais hoje que vivem o que a gente chama de boom industrial, né? Ou seja, que estão em alta, e aqueles também que estão defasados no momento e estão enfrentando dificuldades? Eu colocaria que você ser um industrial, por nascimento, já é um grande desafio em nosso país. Nós dependemos de várias etapas para que a gente tenha aí um produto final que seja com qualidade e bom preço, acessível ao consumidor. Então eu diria, por ser um desafio, que nós hoje no Brasil, em Minas, não é diferente, os desafios ligados a questões tributárias, questões de valor do dinheiro caro. A indústria depende de um bom crédito para ela evoluir, para crescer. Nós temos aí questões ligadas à mão de obra, questões ligadas às capacitações, né? Então, nós temos grandes desafios. Na nossa região, nós temos empresas aí de sucesso ligadas à mineração, siderúrgica, também bebidas, alimentos. Mais recente agora, a farmacêutica também, que para nós, nosso estado está em plena evolução. Temos construção civil, como sempre foi também. E, claro, temos algumas carências que precisamos melhorar. Mas isso é a evolução do tempo, é onde fica o que eu disse no início, o nosso desafio. Agora, Eduardo, a região Centro-Oeste, como você acabou de dizer, ela é muito conhecida principalmente
por ter vários setores, né? A gente é uma indústria mista, então ao mesmo tempo que a gente tem o agronegócio muito forte, a gente tem ali a indústria que capta todos aqueles produtos do agronegócio, a gente também tem a indústria calçadista, que é muito grande aqui na nossa região, a gente tem, por exemplo, Nova Serrana aí também, né? Outros tipos de indústrias também, como propriamente a siderurgia, a gente tem aqui, por exemplo, em Pará de Minas, Divinópolis, Itaúna também. Então, assim, como que hoje a região centro-oeste ela é vista pela FIENG, mas pelas indústrias como um todo, como esse polo regional econômico também, porque o centro-oeste hoje ele é uma das principais regiões econômicas aqui do estado, né? O que nos coloca aí nesse patamar de importância é exatamente essa diversificação. Eu costumo dizer que quando você se diversifica, você sente menos quando um ou outro setor passa por um problema de maior ou menor dificuldade. Então, por isso mesmo que a gente se torna, então, um pouco mais sustentável, né? E a composição de nossas empresas no Centro-Oeste não são de grandes empresas. Nós temos grandes empresas, mas principalmente de pequenas e médias empresas. É o que roda o nosso país, é o que roda a nossa Minas Gerais. E por que não dizer mais propriamente do Centro-Oeste mineiro, nós temos essa capacidade, inclusive, de reação aquelas notícias que te pegam na manhã seguinte e que aconteceu isso com o dólar, aconteceu isso lá na guerra no exterior, que infelizmente afeta o mundo inteiro, coisas desse tipo. E fora as notícias nossas internas no país. Então, assim, eu acredito que se a gente conseguir fazer bons pensamentos voltados para a capacitação das empresas, entender melhor o que as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho entendem, como elas vão trabalhar, e assim como os mais tradicionais conservadores também entendam as oportunidades das novas capacidades no mercado que estão chegando para trabalhar em nossas indústrias, eu acho que é aí que se localiza esses desafios que eu sempre falo, para a gente tornar a nova forma de trabalhar, a nova forma de emprego, e fazer com que as pessoas que almejam trabalhar na indústria também venham entender a indústria. Nós estamos em plena transformação a todo momento. Nunca foi diferente, mas cá para nós, né, de algum tempo para cá, com as tecnologias, com as inovações e agora com o IA presente nos nossos negócios, nas nossas empresas. Tudo muda muito rápido, né? É uma coisa, assim, quando você acha que você está pronto, você não está pronto, você só está começando. É nesse sentido que eu quero dizer. Então, a gente ficando atento a essas transformações de mercado, eu acho que a gente tem condição de ficar mais competitivos e fazendo produtos que vão atender os nossos consumidores. Agora, a FIENG ela atua em todo o estado de Minas Gerais e eu gostaria de entender de você o seguinte, quais são as principais demandas que os empresários têm trazido para a FIENG? Porque como uma representação, né, como uma federação que representa os industriários de Minas Gerais, as demandas são enormes e inúmeras, né? Mas quais são as principais que têm mais chegado, principalmente em relação ali à questão econômica, né? Que a gente está vendo aí que a reforma tributária está deixando todo mundo de cabelo em pé em relação ao que vai ser aí nos próximos anos. Também a questão aí das exportações, né? A gente está gravando o nosso programa neste dia, hoje é dia 15 de julho, então o Trump já anunciou aí 25% de tarifa, né, sobre os produtos brasileiros. Então, assim, quais são as maiores demandas que chegam aqui, não só na Regional Centro-Oeste, mas no estado como um todo, e que vocês aí estão representando os industriários? Veja bem, você falou uma enciclopédia de assuntos para a gente de situações, mas eu começaria aí, nós temos uma carga tributária pesada, nós temos aí, é muito complexo a forma de você assimilar para dentro da sua empresa e trabalhar dentro do que está aí na carga tributária, apesar que temos aí uma reforma tributária em andamento, né? Mas ainda temos que aprofundar mais nessas reformas, tem complementos de lei ainda a serem definidos, já é uma preocupação. Nós temos aí, você acabou de falar aí, para quem exporta principalmente, as questões tarifáricas. Isso faz com que a gente tenha que pensar novos mercados, onde buscar novos mercados. Você não faz isso de uma noite para o dia, né? Se a tarifa é a partir de tal data, não quer dizer que até lá você buscou novas oportunidades no mercado internacional.
Nós temos a melhoria constante dos nossos produtos, né? Não podemos deixar de falar sobre isso. Aí já vai para todos os setores, não só da indústria, a questão da mão de obra, a deficiência de mão de obra. Posso te dizer que a maioria das empresas hoje, se você perguntar, está faltando mão de obra para ela contratar. Isso vai implicar diretamente no nosso produto final. Estamos aí, né, discutindo a nível federal a questão da caída do 6x1, né, da jornada de trabalho. Isso nos preocupa muito, porque quem tem a indústria diversificada, quem tem que trabalhar nos horários que não pode deixar de estar produzindo, quem depende de não desligar isso ou aquilo, tem que funcionar. Isso tudo vai fazer mudar a forma de trabalho, a forma de contratação. Nós temos que buscar as opções de mercado, que a gente possa fazer as contratações junto com o trabalhador, para que buscamos a solução para cada segmento. Porque os segmentos da indústria trabalham diferentemente, têm horários diferentes. Essa liberdade precisa ser dada para o trabalhador e para o empregador, né, o industrial, porque para atender a cada necessidade. Então, eu sou apoiador daquilo que possa fazer, que dê liberdade ao trabalhador e dê liberdade ao industrial. Para isso que na mesa nós precisamos sentar não só quem vai decidir sobre essa matéria para nós, que são os nossos representantes, né, públicos, mas precisamos colocar na mesma mesa o trabalhador e o empresário, o industrial no caso que eu estou falando, para que possamos buscar as melhores soluções para todos, né? Se o trabalhador tem liberdade em função de outros compromissos dele, ele deve buscar a empresa que ele tem flexibilização nos horários. Então nós não podemos ter uma norma, uma lei trabalhista que engessa. Não, você tem que trabalhar de tal a tal hora. Por que não? Nós estamos falando em novos tempos. Então nós precisamos ter essa liberdade de escolha. Você pode contratar por hora, por que não? Pode contratar por dia, por que não? Você precisa buscar mais recursos, você pode escolher a maneira que você vai trabalhar, né? Então eu defendo essas teses, dar liberdade ao trabalhador e dar liberdade ao empregador, sem perder as garantias que existem na CLT, né? O registro, 13º, férias e outras coisas, tá? Aquilo lá fica garantido. Mas a questão do horário precisa ter um pouco mais de discussão para que o trabalhador e as empresas possam trabalhar mais nessa tese, e cada um, são vários modelos que existem. Hoje, num jornal que eu assisti de manhãzinha, falou que existe 114 modelos de contratações diferenciando horários hoje no Brasil. Eu não conheço as 114, mas elas não podem ficar de fora justamente por isso, horário de trabalho. Se você tem uma escola de manhã, por que não trabalha à tarde e noite? Se você estuda à noite ou tem um outro problema, por que não buscar outros horários de liberdade de trabalho que atenda a empresa e atenda você? É nesse sentido que a gente insiste muito. Eu preocupo muito com isso porque essa reforma pode traduzir para nós um maior custo final de produtos, que vai gerar um custo maior para quem consome, para o próprio trabalhador, claro, e para toda a sociedade. Então tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem feita, e a gente preocupa muito com a questão que a gente não falou até agora. Temos um ano de eleição e há uma interferência direta nessas questões de eleições, e eu prefiro que a gente tenha técnica para resolver essas questões do trabalho, que isso impacta muito na indústria. Tá certo, então, Eduardo, agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo inglês a partir de 2 anos
e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Reurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas Reurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Praminas Reurb. Ligue 373232 2890 ou 99669-1755. A água está presente nos momentos mais importantes da vida, no cuidado, na saúde, na tranquilidade do dia a dia. Quando a água de Pará de Minas veio, eu acho que foi muita expectativa, porque todo mundo queria um milagre. E realmente, em pouco tempo, a gente já estava saindo, dessa fase tão instável que nós vivemos. E hoje, a gente está vivendo, graças a Deus, essa fase de estabilidade, A água é vida, O saneamento garante saúde, dignidade e qualidade de vida. Águas de Pará de Minas. A gente não vacila quando o assunto é saneamento. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. Você precisa ir e vir com facilidade e segurança? Com o Drive 37 você consegue. É rápido, é fácil e sem complicação. Baixe o Drive 37 e vem com a gente. De volta com observações que hoje fala sobre os desafios da indústria mineira na atualidade. Bom, eu estou aqui na FIENG, em Divinópolis, na Regional Centro-Oeste, conversando com o presidente da federação aqui no Centro-Oeste de Minas, Eduardo Soares. Bom, Eduardo, agora a gente vai voltar aqui com o programa falando sobre principalmente questões de produtividade, inteligência artificial, que a gente começou a pincelar no último bloco, e sobretudo a gente vai de encontro com uma reclamação recorrente das empresas, que é a falta de mão de obra qualificada. E ao mesmo tempo também a FIENG hoje oferece vários serviços aí de capacitação do público, A gente tem o SESI como escola, que acompanha ali desde a criança até mesmo o adolescente no ensino médio. Tem o Senai também com diversas questões profissionalizantes, Quem nunca conheceu aí os cursos do Senai, ou então quem já fez curso do Senai. Então, assim, como que você, que hoje está na FIENG e representa também essa capacitação, recebe também essa reclamação do outro lado de que está faltando mão de obra? Justamente as mudanças dos tempos, A indústria, desde seu nascimento, ela foi passando por várias transformações na maneira de produzir e estamos vivendo aí momentos de transformações bruscos até, muitas vezes, podemos dizer dessa forma, em matéria de como fazer o mesmo produto. Mas o desafio é fazer melhor, num preço competitivo e de outra forma. De uma forma mais leve, de uma forma com muita tecnologia, com muita capacitação do trabalhador. Enfim, você falou SESI, Senai, nós temos aí unidades SESI, Senai, nós temos 12 no interior.
centro de treinamento distribuído no interior que eu falo é centro de Minas, né, de centro-oeste de Minas. E é com muita alegria que eu falo sobre essas escolas. Eu acho que todo mundo que faz parte do sistema FIENG entende bem aí das nossas instituições, SESI, SENAI, IEL, Instituto Evaldo Lodge, são todos trabalhando aí para melhorar a performance de nossas indústrias, né? Desde a criança, né, no ensino básico, até mesmo no ensino profissional. Cada SENAI regional tem os seus cursos voltados para a demanda daquela região, né? E os desafios são muitos, as ideias são várias, e a nossa equipe de SESI e SENAI hoje, em matéria de FIENG, Estado de Minas, é muito bem reconhecida nos demais estados. Estamos em franco progresso, crescimento, abrindo cada dia mais escolas, mais oportunidade para as pessoas virem participar conosco da sua formação profissional. Então, assim, e é um exemplo de educação, né? Os nossos alunos, a todo momento, estamos recebendo prêmios internos, nacionais, como internacionais também. Isso dá muito orgulho para toda a nossa cadeia educacional. E agora, com o advento, né, da maior tecnologia, é um desafio imenso. A gente está trabalhando com isso, assim como a nossa inteligência artificial vem contribuir, mas mexe com o quê dentro das nossas escolas, dentro do nosso aprendizado e com o aluno que vem chegando até nós para se aprimorar. A gente fica feliz porque a indústria pede isso, a indústria tem carência disso. Isso porque nós estamos falando de mão de obra, né? Mas a indústria, o que a indústria espera do sistema FIENG, não é só isso. Nós podemos citar novamente a questão atenta, né, das questões tributárias. Apesar que nós estamos em plena reforma tributária, ainda ela é muito complexa. Ela veio para simplificar, mas no meu ponto de vista ainda continua com alguns pontos de interrogações. Vamos aguardar mais. Nós estamos vivendo um momento de transição. Isso mexe com a política nacional, ainda tem coisas para se resolver e estamos em pleno ano de eleição. Depende muito quem vai ficar a partir de janeiro do ano que vem para certas coisas, certas definições. Precisamos ter um custo Brasil menor, né? O país está muito endividado, isso faz com que o nosso custo Brasil aumente cada vez mais. Inclusive tem muitas indústrias indo embora, né? Ou então fechando indústrias para poder otimizar a situação. É triste, mas você toca no assunto, a gente não tem como deixar de tocar nesse assunto. Empresas importantes, empresas de logomarcas internacionais deixando o nosso país por causa dessas inseguranças todas. Deixar claro que isso está acontecendo mesmo, né? Não, porque muita gente acha que a gente está fazendo politicagem. Não, gente, o pessoal está indo embora mesmo porque está caro você viver no Brasil. Está indo, e muitas empresas fecham a porta às 18 horas, amanhã às 7 não abriu mais, não tem nada mais funcionando. Elas fecham e fecham exatamente para não ter muita mídia, muito o que falar. Ela já foi, já está definido, não tem que voltar atrás. As empresas estão fazendo isso. A gente precisa manter as empresas existentes aqui. O trabalho da FIENG é importante para a gente gerar demanda de novas empresas, mas principalmente melhorar a performance das empresas existentes, ou com expansões, ou com outro tipo de atividade que venha melhorar a performance econômica dela, no mercado dela. Então, assim, o nosso trabalho ele é enorme para buscar soluções das empresas, que seja a solução, inclusive, para desenvolver um novo projeto, melhorar um projeto já existente. A questão tecnológica nem se fala, estamos sempre tendo, não só SESI, SENAI e IEL, mas nós estamos sempre buscando alternativa, cursos, buscando palestrantes, buscando cursos de médio e longo prazo, para que a gente possa melhorar cada dia mais no nosso mercado competitivo. Porque hoje nós não brigamos só com o mercado interno, brigamos com o mercado internacional. Nós temos que estar, no mínimo, igual lá de fora. Nós não podemos perder a vez. E, às vezes, a gente está perdendo. Nós precisamos fazer mais investimentos. Nós estamos com problemas
de alto custo tributário, como já disse. A nossa competitividade ela fica muito exprimida quando nós temos um custo operacional maior, né? Então, há muitos aspectos para a gente poder desenvolver as nossas indústrias aí e ter a performance, porque se a indústria não fixar, se ela não estiver bem sustentada, ela está próxima, às vezes, de um fracasso ali na frente. E isso, para nós, é terrível, é mais desemprego, é mais problema. Aquilo que ela produz eu tenho que buscar de outro lugar, às vezes no outro preço, sujeitar uma importação e coisa desse tipo. Além dos produtos que, naturalmente, a gente já importa todos os dias para nossas empresas. E é importante aumentar nosso mercado internacional, para a gente não depender também só de um país ou outro. Está aí a questão tarifária aí, que nós acabamos de falar mais cedo. Se a gente é dependente de um país só, imagina um setor só dependendo de um único país. Der problema ali, o que você vai fazer com a sua empresa? Você não consegue fornecer de um dia para o outro, para outros mercados. Então, é complexo a nossa vida na FIENG, mas nós estamos aí para isso, apoiar o empresário naquilo que ele precisa, nas demandas que ele precisa, em todos os segmentos da indústria e do seu desenvolvimento. Você falou em apoio, e é uma palavra que vai embasar a minha próxima pergunta. Os empresários hoje, sobretudo os industriários, entenderam, e eles têm essa plena noção de que é necessário investir na capacitação, até mesmo para formar uma mão de obra melhor do que a que estava vindo nos últimos anos? Sim. Acrescentando a mão de obra, o que nós temos aí de melhor tecnologia no mercado, né? Que seja com equipamentos, que seja com outras plataformas, e treinar sempre a sua mão de obra. Sim, o empresário está atento quanto a isso. É claro, cada um dentro da sua pequena, média e grande empresa, dentro do seu segmento. Alguns segmentos te pedem essa urgência mais eminente, outras empresas estão ainda na fase de transformação, mas todas, nós podemos dizer, estão atentas a isso e buscando a sua solução para o seu mercado, para a sua demanda. Né? É muito diversificado, como nós falamos aqui, mas todas elas estão atentas. Eu sou do setor da construção civil, e o setor da construção civil tem largos passos a dar daqui para frente, porque pela falta de mão de obra, sugere o quê? Sugere produtos industrializados. Então, assim, se lá fora a indústria da construção civil ela é como se fosse um jogo de Lego, né? Um brinquedo de Lego, é de montagem, a estrutura já vem pronta de alguma indústria, nós também acho que não vamos ficar longe dessa realidade. Nós precisamos buscar essas soluções, que talvez venha suprir o problema da falta de mão de obra. E para isso, precisamos de grande aprendizado, grande treinamento, buscar soluções e às vezes até aprender com quem lá fora está mais na nossa frente. Por que não? Né? Esses dias eu vi num país externo aí, né, acho que foi na China mesmo, um edifício enorme sendo feito em 54 dias. E o filme passa os caminhões chegando, trazendo as estruturas prontas, onde elas vão sendo montadas, e à medida que vão montando, já vem as instalações juntas, etc. Em 54 dias, você tinha um prédio, se não me engano, de 30 andares pronto para morar. A pergunta final falava assim, você teria coragem de morar num prédio? Eu falei, mas é claro, mas nós temos que chegar a isso também, porque a mão de obra está escassa. Afinal, eficiência é a palavra de lei na China, né? Palavra de lei. Japão, por aí vai. E Japão também tem muito disso, a Alemanha é muito boa nisso também. Então, assim, nós precisamos buscar as nossas soluções. Para isso, volto lá naquele assunto, precisamos de buscar o recurso, precisamos de frente, né, de oferta de mercado financeiro, precisamos de entender o que o mercado brasileiro vai se adaptar e vai entender isso melhor. Isso para falar só de um segmento, que é da construção civil. Então, assim, por isso que eu falei, nós precisamos ir a passos largos. Isso vai acabar com o trabalho da construção civil, da mão de obra, de maneira alguma. Nós precisamos de homens para fazer essas montagens, só que eles precisam ter outros treinamentos, conhecer outras tecnologias, novas capacitações. Então é um constante. Constantemente nós estamos em evolução e oferecendo novos serviços para todo o setor industrial mineiro. Agora, Eduardo, tem algum setor em Minas Gerais, por a gente estar falando de inovação e eficiência, tem algum setor
fora esses que a gente já conhece, né, mineração, siderurgia, por aí vai, que tem impressionado a indústria mineira, sobretudo em relação à facilidade de acesso e sobretudo também a questão de ter lucro, né, ter lucro, estar em alta. Tem algum setor em Minas Gerais que chama a atenção? Olha, o setor mais recente que eu comentei com você ainda há pouco, que tem nos trazido aí o chamado a atenção, nosso setor farmacêutico, ele tem buscado boas soluções. O agronegócio, ele tem buscado boas soluções. Isso para não falar nos tradicionais, você falou aí da mineração, da siderurgia, né? A venda de tecnologia, que é uma indústria também, estamos em pleno funcionamento, em plena evolução, né? Aquilo que eu vou preparar para você usar na sua indústria, isso é tecnologia. Então isso é uma indústria. A aplicação nessa indústria, né? Nós temos nossos programas aí, a 4.0 então, ela está de vento em popa nas nossas empresas. Antes de estar com você aqui, estava na reunião justamente com os nossos gerentes do setor e eles nos colocam essa questão com muita animação. Nós temos a questão da saúde, né? Apesar que eu falei farmacêutica há pouco, nós temos a questão da saúde e precisamos de grandes alternativas em energia. E nós temos condições de produzir energia em Minas. Então, aliás, a indústria sem energia, estamos com um grave problema para ser enfrentado. Então, assim, nós temos boas perspectivas, nós temos a capacidade de reação, de buscar novos mercados e buscar novos tipos de empresas para fazer implantação em Minas. Então, assim, o nosso empresariado está muito ligado às oportunidades de mercado. Oportunidade essa que uma boa parte delas, no momento, são novas e de desconhecimento da grande público brasileiro. Então, a gente precisa trazer esses conhecimentos para cá, né? Está aí os nossos carros elétricos, aí, nossos não, né? Que está praticamente na mão de algum só, vendendo carro elétrico. É um avanço, mas que mexe com tudo, e os nossos combustíveis tradicionais, nossos combustíveis fósseis. Vai acabar? Claro que não vai acabar. Mas como nós vamos tratar o carro elétrico? É uma evolução? Mas precisamos evoluir muito. O problema da bateria é um problema seríssimo para o carro elétrico. Não estou aqui fazendo propaganda contra o carro elétrico, mas é um problema que precisa ser solucionado. É uma desconfiança, né? O que você vai fazer caso bata, ou então o seguro ainda é muito caro, né? Nós não chegamos nesse problema, que o carro elétrico é novo para nós e não estamos com esse problema de bateria ainda. Vai chegar o momento desse problema ficar mais saliente para nós. Mas vamos buscar soluções. Nós temos carros híbridos, né? Que estão funcionando muito bem, estão vendendo muito bem. E nós não podemos também perder as nossas indústrias tradicionais de automóveis, apesar que algumas já levantaram barraca e já se foram, mas a gente precisa permanecer com o que nós temos aqui, porque eu acho que a diversidade é a melhor coisa que temos no mercado, no nosso mercado tão diversificado. Nós precisamos ter opções de locomoção, opções de carro, e não ficar preso a uma, ou duas, ou três empresas no futuro. Nós precisamos ter várias empresas ofertando aquilo que o consumidor vai escolher, que o empresário vai escolher para a indústria dele para fazer o seu transporte. Tá ok, então, Eduardo, agora a gente faz o nosso mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando mais da indústria mineira. Não sai daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras. É
acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. Você precisa ir e vir com facilidade e segurança? Com o Drive 37 você consegue. É rápido, é fácil e sem complicação. Baixe o Drive 37 e vem com a gente. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje fala sobre o cenário da indústria mineira, sobretudo aqui no Centro-Oeste de Minas. Bom, e nós estamos hoje na FIENG Regional Centro-Oeste, em Divinópolis, conversando com o presidente da instituição aqui na região, o Eduardo Soares. Eduardo, agora a gente vai falar em questão de, principalmente, mobilidade, né? Minas Gerais hoje tem a maior malha viária, né? Agora no intervalo a gente estava falando isso, a maior malha viária em relação ao transporte sobre rodas, mas ao mesmo tempo também que a maior é a mais deficitária, então são estradas extremamente deficitárias, são estradas que matam muito, né? Então quantas e quantas famílias não perderam seus entes queridos aí? Então como que hoje você percebe também esse gargalo para a indústria? Porque para escoar a produção mineira é pelas estradas, porque a ferrovia ainda não tem o seu mapa ainda ampliado. De toda forma, então, é a rodovia que escoa essa produção. Como que você percebe esse gargalo? Com muita preocupação, porque você tem razão quando você fala que nós temos a maior malha rodoviária do país e enfrentamos problemas de acesso, de desenvolvimento. Nós temos muitas carretas, muitos caminhões, ônibus e os demais carros transitando por aí. Cada dia aumenta mais. E precisamos aí, no mínimo, repensar o investimento dessas nossas estradas. Nós temos aí, aqui cortando nós, né, Divinópolis, aqui a MG 050, uma rodovia estadual. Porém, ela tem pontos de duplicações. Mas ela atravessa e vai chegar lá na divisa do estado, passando por Passos, São Sebastião do Paraíso, até chegar ao estado de São Paulo. A hora que você chega no estado de São Paulo, muda de rodovia, você fica assim, pô, por que nós não temos essas rodovias aqui em Minas? Então nós precisamos ter esse olhar para o investimento. E aí já não é pensando só na indústria, como você falou, vai aliviar o número de acidentes que nós temos aí. Não pode ter um feriado prolongado, que vem uns problemas aí acontecendo. E para a desova também de todo o produto de nossa indústria. Nós precisamos de rodovias liberadas para chegar, para ir para outros estados, para chegar nos portos, para poder exportar, e produtos chegando de fora aqui para a nossa indústria também. Então, o vai e vem desse transporte, é importante que a gente tenha essa logística funcionando. A ferrovia ela pode ainda ter mais investimento, mais melhoras para atender o nosso mercado também. Podemos falar também da aviação, né? A nossa região aqui, nós estamos muito próximos a Belo Horizonte, mas precisamos ter uma aviação mais eficiente, não só para transportar pessoas, mas para transporte de carga também. Precisamos atentar para isso, né? E outros tipos de veículos que a gente possa considerar como importante. Então, assim, são fatores que influenciam diretamente no custo final do produto, da sobrevivência das nossas empresas. Então, isso aí está no nosso programa de atividade diariamente, a busca de soluções,
encontros, reuniões, projetos com os nossos dirigentes, com o nosso poder público, seja ele municipal, que seja ele estadual e federal, né? Então, nós temos muito ainda a caminhar, né? Nós, apesar de maior malha sobre rodas que nós temos no país, mas nós não somos os melhores. Nós temos que ter muito o que evoluir. Temos algumas cidades aí, né? A MG 050 é uma rodovia pedagiada. Eu acredito que em matéria de sinalização ela melhorou muito para quem transita até de noite, à noite. Mas tem muitos pontos, né, para poder ser melhorada. A duplicação é importante. A duplicação de Divinópolis e Itaúna é super importante, porque até Itaúna já tem boas soluções. A 262, que passa por Pará de Minas também, até Nova Serrana já tem sua duplicação. Mas Divinópolis para o sul, por exemplo, aí já começam as complicações. Nós vamos ter uma outra rodovia duplicada, que é Fernão Dias, mas está no outro tramo que vai direto para São Paulo, né? E depois de Oliveira a gente consegue alcançá-la. Mas, de toda maneira, precisamos, sim, um transporte melhor para nossas empresas, melhorar essa questão que vai aumentar. Se melhora o nosso produto final, nós temos chance de melhorar a nossa produtividade, melhorar o nosso produto, o nosso preço, né? Porque não é barato fazer transporte no nosso produto, com os nossos produtos, é um item pesado nas nossas planilhas. Ô Eduardo, e o que a FIENG está fazendo também para ajudar as indústrias na atração de investimentos para os municípios? Agora a gente vai falar da atuação regional, porque a gente vê hoje que as prefeituras, entre ano e sai ano, são prefeituras que, principalmente das médias e grandes cidades, né, como Itaúna, Pará de Minas, Nova Serrana e por aí vai, cidades que são muito maiores, elas têm uma burocracia muito grande. Então, por exemplo, a gente teve, né, a gente no intervalo estava comentando o caso de uma cervejaria uma fabricante de cervejas, ia abrir em Pedro Leopoldo, região metropolitana, mas encontrou tanta burocracia que foi lá para Passos, no sul de Minas. Então, como que a FIENG hoje também está ajudando a desburocratizar os municípios aqui do Centro-Oeste para que outras indústrias venham aqui para os nossos municípios também? É importante que cada prefeitura, né, cada equipe da área de desenvolvimento econômico de suas prefeituras, o prefeito, ele esteja atento a isso. O que as empresas querem hoje para se instalar em seu município, né? Antigamente existia uma disputa para terreno, facilitar o terreno para a empresa, facilitava aí até alguma coisa a nível de carga tributária, o que pode ser feito, alguma compensação. Mas o que a gente vê hoje na indústria é outra coisa, ela quer celeridade nos processos. As indústrias, elas querem se instalar sim, elas querem que tenha oferta do terreno. É importante, então, que a prefeitura se prepare para receber uma empresa. A primeira coisa que você pensa é no terreno. Segundo, o que as empresas procuram para os seus colaboradores, aqueles que ele vai contratar ou trazer para trabalhar? Elas querem uma cidade que tenha uma boa educação, que ela tenha uma boa saúde, que ela tenha educação, saúde, segurança pública, muito importante, né? Mobilidade, né? Transporte também. Mobilidade, transporte, porque conforme a localidade, etc., principalmente aonde ela vai se instalar, o entorno dela, o que ela tem que facilite a ida e vinda do seu trabalhador. Então, são outros aspectos que as empresas já há algum tempo têm essa preocupação, né? É claro que ela vai chegar aqui e ver o comportamento da população, se ela tem o colaborador que ela precisa, já morando, já capacitado, treinado na sua cidade. Então é bom que todos nós estejamos atentos às oportunidades que acontecem, né? Então a gente busca essas soluções. Lógico, a infraestrutura, já falei aqui das estradas, de ferrovia, rodovia, de aeroportos, já falei também de energia, não custa nada repetir, se tiver expansão para uma indústria, né, para uma nova que chega, energia suficiente, já falei do gás que chegou até aqui. Então, assim, falando aqui do nosso território, da nossa região, a gente tem isso para ofertar plenamente para as empresas que pretendem estar por aqui.
e temos mais algo a ofertar, né? É dependente de cada necessidade de cada empresa. Nós temos que saber entender as suas demandas para a gente ofertar, para que a gente busque essa empresa, que a gente ganhe essa concorrência no mercado entre as regiões e cidades, e às vezes até de estado, né? Trazer uma empresa para o seu estado. A gente tem aí o que ofertar para a atração dessas empresas, né? Então, ela precisa da mão de obra, como eu já disse, isso é um fator preponderante. A nossa cidade e toda a nossa região, ela é bem servida na educação, desde a escola do pequeno até as universidades, né? Nós temos aí em grande escala aqui na nossa região, Divinópolis tem. Isso tudo faz com que são coisas, né? São itens que a indústria verifica antes de trazer. Isso tudo faz parte de uma atração. E o poder público, voltar nele, o poder público tem que estar preparado para receber essas empresas, né? Eu posso falar de uma experiência recente aqui de Divinópolis, que a gente tem trabalhado muito em alguns projetos para melhorar a nossa performance, tanto na aprovação de um projeto, um estudo, uma possibilidade, uma oportunidade de uma empresa vir, mas nós precisamos estar preparados. Ninguém vai fazer um projeto importante de um dia para o outro, de uma semana para outra, às vezes gasta-se meses. Então, nós temos recentemente aprovado na nossa cidade uma nova lei de uso e ocupação do solo. Nós podemos falar de uma nova lei do Código de Obras. Nós podemos falar da parcelamento de obras, que é uma proposta que foi feita, que está lá na prefeitura sendo estudado. E isso eu tenho a grata satisfação de informar que foi feito com o entendimento do executivo e a sociedade. A sociedade que tem expertise para esse fim, a sociedade que trabalha com esses projetos, dando as suas opiniões, dando o seu direcionamento. E claro, o setor público, o executivo, vai examinar essas propostas. Fazemos então a 4 mãos, podemos dizer assim, para que isso chegue lá na Câmara, já bem azeitado, já bem resolvido, mas buscando sempre o quê? A operação, ao desenvolvimento, né? Privilegiando esse desenvolvimento, fazendo com que as nossas empresas tenham uma performance melhor, até mesmo para suas expansões, assim como também alguém que está vindo de fora e por que não buscar essa oportunidade. Então, você tendo esses projetos, até mesmo fez parte ainda, antes desses projetos, uma nova concepção do Conselho de Desenvolvimento Municipal. Isso também trouxe uma integração maior em todos os setores da economia do município, fazendo que haja uma participação sensível no nosso Conselho de Desenvolvimento, citando isso só como exemplo, que são procedimentos, são processos que as prefeituras podem fazer, buscando aí uma solução para cada cidade, para aquilo que ela quer ofertar para o mercado. Eu acho importante ter esses projetos atualizados, modernos, né? Vamos buscar soluções em quem já avançou mais na nossa frente, assim como várias prefeituras têm feito contato conosco aqui para também ver o que ocorreu, o que está acontecendo aqui. A gente vê isso com muita felicidade, porque é sinal que os municípios estão preparando também para buscar as suas oportunidades de negócio. Então isso é importante, o setor público estar junto, né? O setor público mostrar para o empresário o que nós temos de capacidade de mão de obra para atender a indústria que está chegando no seu município e outras propostas para minimizar os problemas e dar celeridade à sua implantação. Bom, Eduardo, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando aí sobre as perspectivas para os próximos anos em relação à indústria mineira. Não sai daí, a gente volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui,
Crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo. Inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. Você precisa ir e vir com facilidade e segurança? Com o Drive 37 você consegue. É rápido, é fácil e sem complicação. Baixe o Drive 37 e vem com a gente. De volta com observações que hoje fala sobre o cenário da indústria mineira na atualidade. Bom, e para a parte final do nosso programa, a gente hoje está conversando aqui com o Eduardo Soares, presidente regional da FIENG em Divinópolis. Bom, e nós vamos falar agora sobre a indústria 4.0. Por que é isso que a gente vai falar agora? Porque é o futuro da indústria. E eu tenho certeza que você que está em casa assistindo pergunta, mas Henrique, o que é a indústria 4.0? E eu tenho certeza que você já ouviu esse termo em algum momento aí, assistindo televisão, conversando com as pessoas na sociedade e tudo mais. Bom, Eduardo, então vamos explicar para as pessoas o que é essa indústria 4.0 e o que isso significa em relação aos avanços tecnológicos que a indústria está se preparando para o futuro. Bem lembrado, esse é um ponto importante para nós da indústria. Nada mais é do que a gente falar de processo industrial. A digitalização dos processos industriais, buscar desenvolvimento, buscar plataformas, buscar maneiras de produzir os nossos produtos com menos desperdícios, com uma garantia e qualidade eficaz, né? Fazer com que a gente consiga produzir volume, se for produto para fazer volume, mas sem perder a sua qualidade, para alcançar preços melhores, né? Então a indústria 4.0 é isso, é aquilo que a indústria está aplicando na sua matéria voltado para a tecnologia pura. E nós temos notado um grande crescimento de busca das empresas, das indústrias, nesse quesito. Porque não dá para você olhar para o lado, você tem que olhar só para frente, acreditar nessa possibilidade que já passou a ser uma necessidade, né? Então a gente tem visto a evolução de várias empresas, umas bem mais de ponta, já estão lá na frente, outras estão mais um pouco atrás, mas o mais importante é porque conforme o produto que você investe, você ainda tem um tempinho ainda para poder engajar nisso aí. Mas sem sombra de dúvidas, nós temos aí uma indústria 4.0 pujante já, bastante evoluída, e repetindo, né? Aquela dupla palavrinha, né? A inteligência artificial, ela chegou e está bagunçando o negócio todo. Quando você acha que você está pronto, que você sabe tudo, sabe não. Pode estudar mais, pode buscar os parceiros, pode buscar as suas soluções, porque tem coisa melhor ainda para você fazer. E isso vai melhorar a sua competitividade, vai melhorar a sobrevivência da sua empresa, a vaga de trabalho do seu trabalhador, né? Então, assim, isso mudou um pouco o comportamento das empresas, né? Então, a tecnologia hoje, ela não fica fora de nada.
Então isso, a indústria 4.0, que é uma grande aposta da FIENG já há algum tempo, isso não é da agora, tem conseguido muito sucesso, tendo ótimas soluções no mercado. Então, fica um alerta aí para quem ainda está, será que é verdade, o que é isso? São processos. Uma digitalização, são processos inteligentes para você fazer e desenvolver a sua empresa, né? Se nós estamos falando de indústria, nós estamos falando em produtos. Então, vai nos tornar mais competitivos e vai fazer com que, às vezes não, com certeza você vai aferir um melhor retorno, né? E você se posicionar melhor no seu mercado, no seu ambiente de trabalho, junto à sua concorrência. Quem tiver mais na ponta, mais chance. Eu falo isso para o seu público que está aí nos ouvindo, porque gostaria de dar essa estimulada. As pessoas precisam engajar, então, na sua forma de trabalhar, na sua forma de, um termo que é muito usado, né? Vencer na vida. Total. O que você vai fazer? Eu quero vencer na vida, eu quero ter família, eu quero isso e tal. Então a indústria ali promove, ela dá essa oportunidade para o cidadão. Ok, então, Eduardo, nosso tempo está muito curto, a gente precisa encerrar o nosso programa. E eu te pergunto, então, como considerações finais, quais são as suas perspectivas aí para o futuro da indústria, não só no estado de Minas Gerais, mas sobretudo também aqui na nossa região centro-oeste do estado? Pelo trabalho que nós desenvolvemos através da FIENG, através das nossas instituições, a gente é um grande otimista, né? Falamos aqui, né, durante o nosso bate-papo, dos problemas que a gente enfrenta em relação às questões tributárias, seguranças jurídicas, a modernização do nosso parque industrial, o fôlego, né, para buscar empréstimo, buscar um dinheiro que não custa tão caro para você fazer o seu desenvolvimento dos seus projetos. Então falamos disso tudo. Mas isso, a gente convive com isso ao longo de toda a indústria, isso não é novo também não. A gente passa por períodos melhores ou piores, mas a gente prefere ficar no patamar da regularidade e períodos melhores, por isso o otimismo que eu falei. Eu vejo que a nossa região é uma região de oportunidades, pela diversificação de nossas indústrias, de produtos que a gente faz aqui. A gente, então, com isso, abre um leque de oportunidades para aquilo que as pessoas que querem empreender, desenvolver a sua indústria. E a FIENG está ao seu lado, está à disposição para dar o total apoio àquilo que o cidadão, o empresário, a indústria precisa vir buscar. Nós estamos aqui, a gente aprende uma coisa todo dia também, porque todo dia tem uma coisa nova. Então nós estamos atentos sobre isso, né? Nós temos, não falei muito, mas nós temos uma área jurídica super competente para ajudar as empresas também, uma área trabalhista espetacular que ajuda ao desenvolvimento de nossas empresas e de nossos colaboradores, nossos trabalhadores. Então, e fazer com que a melhoria de trabalho seja uma constante em nossa empresa, né? Para fixar o cidadão, fixar o trabalhador. Então, a gente, com todos esses recursos, com todos esses processos que a gente falou aqui durante esse bate-papo nosso, é onde eu deposito aí, e alinhado ao poder público, nós não fazemos nada sozinhos, precisamos sempre que o poder público esteja atento, aliado a isso tudo, a essa complexidade de situações e perspectivas, eu vejo a nossa região centro-oeste uma região bastante especial para a atração de novos negócios, melhoria de nossas empresas, de nossas indústrias e continuar crescendo. Precisamos sempre estar em mente, precisamos melhorar, buscar mais tecnologia, buscar mais informação. Isso é uma constante todos os dias de nossas vidas. Mas com as nossas expertises, com a nossa população, com a sociedade que nós temos, com os trabalhadores que nós temos aí tudo nas mãos para a gente poder crescer e ter ótimas indústrias e ser ponta, tanto para Minas Gerais como para o Brasil. Nós temos toda a capacidade para poder realizar e continuar realizando esse sonho. Tá certo, então, Eduardo. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade em nos receber aqui na FIENG, trazer essas informações. Afinal, o nosso Centro-Oeste, como a gente fala até mesmo na nossa propaganda do Portal Hora 37, não é uma região pequena, é uma região gigante, próspera e que a gente vê aí que tem
um futuro brilhante pela frente, desde que haja aquilo que a gente falou aqui, né? Possibilidade por parte do poder público e, ao mesmo tempo, também interesse das indústrias em estar aqui nos nossos municípios, né? Então, muitíssimo obrigado e que você possa participar mais vezes aqui do nosso programa. Obrigado pelo convite. É com muito prazer que a gente vem falar da indústria, falar das nossas perspectivas, falar da nossa competitividade, falar da nossa busca de buscar cada vez mais produtos melhores, estarmos bem colocados no mercado, tanto regional como nacional e internacional. Nós temos um trabalho também grande com a questão de exportação de nossos produtos, né, internacionalização. E agradeço a oportunidade de estar sempre falando da indústria aí para esse público maravilhoso, para esse estado maravilhoso que nós temos e particularmente a nossa região centro-oeste. Tá certo, então. E obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você também pode mandar via WhatsApp 37999933060. Você é empresário ou empresária que ainda não está aqui conosco no nosso programa, não perca tempo. Faça já um contato comercial também por este número e veja quais são os planos aí que se encaixam melhor no seu negócio. Você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar programas novos você será sempre avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações, @henriquesilva.jornalista e @hora37.hs, o nosso portal de notícias, e fique por dentro sempre dos nossos bastidores. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!